Também pela Copa do Brasil, o Botafogo joga contra o Capital, esse jogo amanhã, 9h30 da noite. Você vai ver ao vivo no Sport TV. Fala com o Jupa. Jupa, Botafogo venceu o Sapecum 4-0 aqui no Rio de Janeiro. Tá bem tranquilo para esse jogo de volta. Então deve ter um time aí com muita gente diferente, né? É isso aí, Escobar. Boa tarde para você, boa tarde a todos. Agora, que time será esse? O Renato Paiva só vai definir depois do treino dessa tarde aqui no centro de treinamento do clube. Ele já não teria alguns titulares que estão se recuperando de lesão, o Barbosa, o Savarino, o Matheus Martins, e deve preservar outros que vêm aí numa pegada forte, uma sequência de jogos, como o Gregory e o Marlon Freitas. Nesse caso, Patrick de Paula e o Alan devem ganhar uma oportunidade. Agora, Escobar, uma notícia de última hora. O Botafogo comunicou que encerrou o contrato com o meia Wendel, em comum acordo com o Zenit da Rússia. O Wendel se apresentaria na janela de transferências de meio de ano. E o motivo foi o seguinte: os proprietários do Zenit foram incluídos numa lista de sanções internacionais, o que pela lei dos Estados Unidos impediria qualquer transação com o clube russo. Como o John Textor, o acionista majoritário da SAF do Botafogo, é norte-americano, o Botafogo resolveu desistir do negócio, agradeceu ao Wendel, ao Zenit e disse que segue no mercado em busca de novos reforços. Escobar. Que loucura isso aí. Fábio Jupa trazendo... Tem coisas que só acontecem com fogão, Fernando Diamai. É CR7 ligando. Aí negócio de guerra de Sansão. Não é Foi possível. dormir sonhando com o CR7. Sansão pra Acordou mim sem é o o Wendel. coelho da Mônica. Aí vem negócio de guerra. O que aconteceu? O Botafogo divulgou ainda há pouco, através de uma nota, que em comum acordo com o Zenit, que é aquele time lá da Rússia, né, que tá com aquela guerra da Rússia, né, firmou o término do contrato do volante Wendel, que nem chegou. Mas ele já estava tratando o negócio, já estava no Rio, já estava tudo certo, já colocou foto com a camisa do Fogão, já estava o torcedor, eu já estava animadíssima. E aí ele já estava tudo ok, porque já ia ter uma janela e o Wendel já ia se apresentar. Perfeito. Só que aí o Zenit e o Botafogo entraram em comum acordo e ele não vem mais. Venê, o que aconteceu? Explica pro povo, que o povo tá meio confuso. Não, eu preciso ser justo, já que o Botafogo soltou nota oficial após a gente publicar a informação. Eu vou era um ler... drone seu? Era um drone Era um nosso. drone Eu vou de ler Venê Casagrande. exatamente o que o Botafogo botou para não ter nenhum problema com interpretação. Sim, claro. Por questões geopolíticas, o negócio não poderá ser concluído. Proprietários do clube russo foram incluídos na lista de sanções internacionais, o que impede por lei dos Estados Unidos qualquer transação com a equipe. Lembrando que o John Textor é americano, Sim. Ou seja, por conta disso, obviamente, o Botafogo não poderia fazer negócio porque é o John Textor está fazendo, que é o proprietário da SAF do Botafogo. Infelizmente, é lamentar. E assim, lamentar para todo mundo, para a torcida do Botafogo, para a diretoria do Botafogo, que vai ter que buscar um outro jogador para essa posição, e lamentar também para o jogador, porque o jogador estava tão animado quanto vocês, torcedores do Botafogo. Ele estava muito animado. A informação que eu tenho, o cara estava muito ansioso, inclusive tentou vir antes do tempo para cá, se apresentar antes do tempo. Ele não estava mais tão feliz lá, não está mais tão feliz lá, e estava tendo a oportunidade de voltar para casa dele, que é o Rio de Janeiro. Então, agora é lamentável. Na nota, eu não sei se você sentiu isso, Venê, mas havia uma conversa muito amistosa entre o Zenit e o Botafogo, né? Porque o problema, na verdade, não foi da relação dos dois clubes. O negócio foi de questão geopolítica. Eu peço perdão... Eu posso dar um exemplo, só para o torcedor de casa entender? Recentemente, o Red Bull Bragantino não fez negócio com o Zenit por conta disso. Porque o Red Bull Bragantino a gente sabe que é comandado também por uma empresa que... E ele chegou e falou, não, a gente não vai fazer negócio com o clube russo por conta disso. E aí um jogador, para sair do Red Bull Bragantino, sabe o que fez? O próprio jogador, na verdade, os empresários, pagaram a multa rescisória e aí só depois esse jogador foi negociado com o Zenit. Eu peço perdão aos professores de geografia, que eu não sou muito boa nisso, mas para o nosso público entender mais ou menos e não ficar meio confuso, que o povo não está entendendo muito bem, para quem não entende desse assunto. Não existe só uma guerra de você dar o tiro no outro e matar o outro. Existem vários tipos de guerra. A Guerra Fria, que já aconteceu entre a própria Rússia e os Estados Unidos, entre, vamos ver quem tem mais poder. E eu vou na Lua, eu também vou, eu tenho essa nave, eu também tenho. Uma guerra de poder, né? Quando você quer mostrar quem tem mais poder. É uma Guerra Fria. E uma guerra de sanções é quando você... a gente tá brigando aqui, a gente não se resolveu, então vamos fazer o seguinte... Você não vai ter no meu país nada que seja do seu país. Sim. E nem eu vou ter no seu. Então, por exemplo, as marcas, as coisas, as transações de um país e outro, elas passam a não poder acontecer. E o John Textor, ele é americano.
Então, por ele ser americano e a Rússia é dona do Zenit, né? E os empresários lá da empresa do... É o Gazprom. Exato. Gazprom é uma das maiores empresas de gás da Rússia, multimilionária e patrocinadora máxima do Zenit. Eles, da Rússia, que estariam negociando com um americano, que é o John. Sim. E por ser um russo e um americano, não pode. É uma questão de lei, uma questão de guerra de sanção. Inclusive, o Zenit não participa de outros campeonatos por conta da guerra. Por exemplo, Exato. o Zenit só está jogando campeonato interno na Rússia. A FIFA não não joga uma permite. Champions League, por Exato. exemplo, exatamente. O que é muito ruim para os jogadores que estão lá. Porque eles podem ter dinheiro, mas a visibilidade que antes eles E a tinham... Rússia não joga Copa também. isso. Não joga exatamente. Copa. Não joga eliminatória, por conta não joga da nenhuma FIFA, que a competição. FIFA já se posicionou em relação a isso. E aí, nessa questão de guerra de sanção, tem aquela marca de hambúrguer muito famosa, que é americana, e não pode estar dentro mais da Não Rússia. pode, porque agora é assim, não podemos mais negociar com eles. Aí cria uma guerra de sanção. Então, por isso que... Eu peço perdão, eu acho que eu fui bem didática aqui. Esclareceu certinho. Professor de geografia, um beijo pra vocês. Olha só, vale lembrar, o Duqueiroz, no ano passado, ele estava acertado com o Vasco. Ele era do Zenit. E o Vasco não pôde contratar ele porque a 777 era americana. É isso. Exato. E nós comentamos até isso. Exato. Ai, Não vai não! Ele não vai não! Pô, eu fico me tava colocando já no lugar animada dele, com cara. você, cara. Perdeu um bom Vou te jogador. falar que pra ele deve Vai ter sido não! horrível. Ele não vai não! Excelente jogador. Ai, meu Deus. Vai Benê, achar E ele tá hoje- lesionado, né? Ainda tem isso. Mas ele já tava com uma lesão lesão que ia muscular. jogar o Mundial, ia Uma dar pena. tempo. Uma pena.